Bom, Daniel, cara, é pai, é filho, eu sou apaixonado pelo que eu faço, sempre fui apaixonado pelo que eu faço, e eu até brinco que eu nasci apaixonado pelas coisas que eu faço, sempre fui muito sonhador, e cada dia mais eu me conheço, eu odeio a zona de conforto, acho que o pior lugar do mundo é a zona de conforto, e sempre pensei grande, sempre sonhei longe, e continuo sonhando, aonde estiver, aonde alcançar, eu vou estar lá pensando, eu vou estar lá sonhando, eu vou estar lá imaginando. Esse é o Daniel, acho que de uma forma mais sucinta, mais resumida, assim. Eu sou otimista pra caceta, eu sou daqueles otimistas que incomoda muita gente, sabe? Que fala, puta cara otimista do cacete, né? É isso aí que eu sou. Aí. Que legal, que legal. Eu queria até aproveitar isso e aí pegar esse gancho aqui. Você falou que você é esse cara, tipo assim, otimista e sonhador, né? E quando a gente pegou aqui a sua trajetória, você fala que você começou a trabalhar muito cedo, quando você tinha uns 12 anos, né? Numa farmácia, não foi isso? E aí eu queria saber o seguinte, com 12 anos, você já era esse cara? Ou você, assim, na verdade, você era esse cara e continua sendo esse cara? Ou você acha que você foi se transformando a ponto de chegar nesse cara? Queria que eu falo isso e até te explicar. Porque muitas das coisas que às vezes as pessoas perguntam, né? Qual que é o seu propósito? Quem é você? Qual é a sua essência? Uma das formas de encontrar isso é olhando sempre para nossa infância, né? Para nossa juventude. E então quando você fala assim, pô, eu sempre fui um sonhador, com 12 anos eu vendia remédio, então tipo assim, a pergunta é, para que você vendia remédio com 12 anos? Né? Qual era a perspectiva desse garoto de 12 anos? Né? O que ele imaginava ali para estar vendendo remédio? Cara, é louco você perguntar isso, porque sabe aquele cara que tinha tudo pra dar errado? Esse cara era eu, entendeu? No sentido de, puta, eu não era o melhor cara da aula, eu não era o melhor cara da classe, eu não era o cara que prestava mais atenção. E aí eu fui trabalhar numa farmácia que meu pai falou, puta, tem um emprego lá, conseguiu um emprego lá. Cara, 40 anos depois eu descobri que, na verdade, meu pai pagou pra eu estar na farmácia durante um ano. E até hoje eu achei que eu trabalhei na farmácia, porque o pessoal falou que eu tinha que trabalhar na farmácia. E pra mim são fases da vida que, cara, tudo se constrói, né? Eu acho que eu nasci com um otimismo acelerado, assim, mas eu penso que muito, muito de verdade, que quando você não tem nada, cara, a única coisa que você tem é o seu pensamento positivo. Né, o que mora com você é o seu pensamento, né? Você pode ser destrutivo, pode ser positivo. O fato é que eu não sei se isso nasceu comigo, se eu criei, mas eu tenho certeza que eu fortaleci isso ao longo de muito tempo, sabe? E aí agora a pergunta é a seguinte, legal você ter falado isso. Você não era esse cara dedicado, focado na aula, só pra você saber, eu também nunca fui, então tipo assim, relaxa. Seu pai, ele pagou para você trabalhar na farmácia aos 12 anos. Aí minha pergunta agora já é diferente. Como é que você hoje, no momento atual, você olha para trás e vê isso, seu pai tendo feito isso? Qual o sentimento que você tem? Ou pelo menos quando você descobriu, como que você se sentiu assim? Porra, cara! Aqui tá liberado palavrão agora, né, Rafa? Devagar, que vai que aparece a cara, eu acho sensacional, porque é uma fase, imagina, a cabeça dele para construir tudo isso, né? Eu falo muito que as pessoas que têm muita coisa acabam enfraquecendo no sentido de sempre ter alguém para responsabilizar os seus erros, suas culpas, né? E graças a Deus, quando eu tive a chance de ter isso, meu pai quebrou. E, cara, obviamente foi um momento muito difícil, mas foi um negócio tão mágico, assim, no sentido de construir, porque tudo que eu fiz de lá pra cá foi com o sangue, com o suor, com a raça, com o medo, aquilo que é seu, né, não aquilo que é dos outros. Então, quando eu vejo um cara, que é o meu pai, pagando uma farmácia para eu trabalhar há anos atrás, cara, com certeza ele estava muito, muito à frente do que eu imagino hoje, do que eu penso hoje, né? Porque eu fiquei durante um ano vendendo remédio na farmácia. Imagina, eu tinha 12 anos de idade, nem sei se podia trabalhar nessa época, né?
Era a tabela ainda que você tinha que transformar as moedas e tal. E, cara, aquilo mudou completamente a minha vida ali. No sentido de, pô, eu comecei inconscientemente, obviamente, a ter mais foco no estudo, né, a dividir meu tempo entre ir para casa, estudar, trabalhar, coisa que eu não precisava, mas estava lá. E eu lembro que na classe eu era o único que trabalhava e conquistava minhas coisas. Isso também deve ter te empoderado pra caramba. Tipo assim, Pô, eu era o único que comprou uma calculadora eletrônica com agenda eletrônica na classe, sabe? Era uma que podia colar. Mas o fato é que a gente criava isso. E hoje, cara, e não foi nem que tipo, eu descobri com 13, com 15 ou com 18. Eu descobri com 40 anos de idade que meu pai pagou o meu salário durante 1 ano e pouquinho aí para trabalhar numa farmácia. Que legal, irmão, que legal. Eu acho, assim, é legal ver você falar isso, porque às vezes os nossos pais, eles fazem algumas coisas, óbvio, com a melhor das intenções, né? Mas nem sempre a gente consegue enxergar isso muito claramente. Né? E às vezes a gente acaba carregando uma mágoa dos nossos pais, né? Tipo assim, pô, sei lá, você poderia ser um cara inconformado com isso, falando, pô, você me enganou, você me usou, mas o seu olhar sobre isso já mostra o quanto essa questão do ser positivo é importante, né? Como que você fala assim, pô, isso me edificou. Porque querendo ou não, se aos 12 para os 13 anos você vendeu remédio, eu lembro que aqui o pessoal colocou que depois aos 16 você já estava vendendo numa loja. E aí provavelmente seu pai já não pagava mais você. Aí já era mérito próprio, né? Exato. E aí, cara, na verdade assim... Como é que foi essa experiência? Eu acho que é uma construção, né, Rafa? Sabe aquela coisa, uma vez que você cria a sensação da liberdade, cara, você começa a querer mais, sabe? E pra mim ensinou muito isso, no sentido de, pô, caramba, aquele dinheiro comprava uma calculadora, aquele dinheiro poderia me fazer eu pagar alguma coisa, eu queria pagar a pizza de casa no fim de semana. Você começa a viver uma outra onda que você não vive, né, que você não está acostumado a viver. E para mim, sem dúvida alguma, é um dos ensinamentos que eu vou deixar para o meu filho hoje, né, no sentido de conquistar mesmo, né, porque são degraus que você vai subindo ali, no sentido de, eu trabalhei numa farmácia, ganhei sei lá quantos por mês, eu conseguia comprar uma coisa. Imagina eu trabalhando numa loja, imagina eu trabalhando numa empresa, imagina eu trabalhando num sonho. E aí você vai escalando coisas que você nem imagina, né? E aí eu te pergunto o seguinte, dos 12 para os 16, nos 12 você falou, seu pai te colocar, nos 16 então você já estava com essa mentalidade de, tipo assim, quero trabalhar em outro lugar para ganhar um pouco mais, para eu poder conseguir as minhas coisas, aí você já estava nesse mindset aí? Tava, total. Na verdade, cara, imagina, quando eu comecei a trabalhar e comecei a ter loja, comissão, eu falo que todo mundo é vendedor, né? Não tem essa que, eu sou diretor financeiro, não sou vendedor. Não, cara, você é vendedor porque você se vendeu para ser um diretor financeiro, né? Isso. Então, você é vendedor tanto como qualquer vendedor. O fato é que eu comecei a entrar no negócio e falar, cara, se eu tô conseguindo fazer isso com o que eu tenho, imagina fazendo isso atendendo gente, imagina fazendo isso vendendo roupa. E aí, cara, vendi roupa, vendi lente de contato, sei lá o que eu vendi, cara, só sei que eu passava nas pessoas, eu sou uma pessoa muito de esponja, sabe? É isso aqui que você acredita, Rafa? Legal. Como a gente vai fazer isso aqui? Como a gente vai vender isso aqui? Cara, preciso disso, e eu vendi, o resto era história. Então fui escalando, sempre chegando a pontos, e muito mais do que vender, estar fora da zona de conforto no sentido de, cara, vou sair daqui, sabe? Vou desconstruir isso aqui para construir coisa nova. Então você teve, junto com essa, vamos dizer assim, com essa vontade de crescer e essa ousadia de escalar, você teve também essa coragem de ir se mudando, de ir se movendo, sempre para uma nova oportunidade. Isso inclui também mudanças de locais de moradia, de cidade, alguma coisa, ou foi sempre dentro de um determinado círculo? Cara, dentro da mesma cidade, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né?
Então, eu me formei em administração, e aí comecei a trabalhar com administração, trabalhei com financeiro, com contabilidade, eu tinha muito amigo publicitário, então, enquanto eu estava na contabilidade, com camisa gomada, estavam meus amigos tudo de shorts, bermuda, camiseta, trabalhando, com o carro do ano, eu falava, caceta, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, né, no financeiro? Então eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei algo fora da minha zona de conforto. E aí eu comecei a trabalhar com uma galera, que é um grupo mexicano, que eles vieram pro Brasil para fazer um investimento pesado aqui. Foi onde eu tive muito crescimento, de entrar em várias áreas, de poder entrar em compras, marketing, e aí eu comecei a crescer muito em relação à parte de empresa. Fui diretor muito cedo, fui diretor administrativo aos 27 anos, e obviamente o que vem com o seu cargo não vem com sua cabeça, né, porque você criou um negócio que a maturidade não avança. Sim. Obviamente você começa a criar isso, todo esse processo. O fato é que eu sempre fui muito curioso, e, cara, fui até dono de bar durante 4 anos e meio, tive um bar, tive uma equipe de 15 pessoas num bar de coquetel, e aí eu achei que no bar eu estava numa posição que eu estava, no português bem claro, emburrecendo. Não emburrecendo pelo business, mas emburrecendo porque eu não conseguia mais voltar no mercado, falar com as pessoas. E fato é que eu falei, cara, preciso vender isso aqui, que isso aqui não vou ganhar em escala, não vou ganhar isso aqui avançado no sentido de negócio, né? Não quero isso aqui como uma fonte de dinheiro só. E de novo, saindo da minha zona de conforto, com medo, né? Que é isso que a gente tem, sempre o medo mora do meu lado, eu sempre tô com ele, lado a lado, e acostumei a gente a trilhar junto. O fato é que eu coloquei o bar a vender e eu estava 4 anos e meio fora do mercado, e como eu voltava, né, do mercado, voltava como diretor, não tinha como voltar como diretor, e aí sempre tem um outro louco do outro lado para fazer uma loucura junto com você. Um cara foi louco o suficiente para me colocar na área de construção, e eu fui louco o suficiente para aceitar, e aí começou a outra paixão. E aí quando você entrou nessa área de construção, legal por você ter falado isso, você entrou como funcionário, não é isso? Entrei como executivo. Fazendo esse marco, né? Porque, assim, de novo, é uma visão muito positiva, né? Imagina que você já vinha galgando como funcionário a sua vida toda e, de repente, num dado momento, você se torna empresário, né? Empresário no ramo, bebida, bar, tudo bem. Mas aí vem aquela visão, tipo assim, cara, isso aqui não me alavanca, não me alça, e a vontade, de novo, impulsionando aquela coisa de poder fazer mais, né? E aí você vê, é o que você falou, o medo, que com certeza, imagino, você dá esse passo atrás, tipo assim, vou voltar para o mercado como empregado, sendo que agora eu já era dono, né? Então o medo Exato. De o que eu vou fazer agora, né? E só uma coisa, nessa época você já tinha filho? Não tinha, cara. Legal. Não tinha, mas o fato é que, cara, foi uma sensação terrível, no bom sentido, porque quando eu vendi o bar, imagina, você tem uma zona de conforto estável, um negócio que paga a sua conta no mensal, você vive bem, mas, cara, não era aquilo, não tava no meu tesão ali, não tava ali, minha paixão, e eu sabia que dali pra frente eu não ia poder entrar numa escala nenhuma com o nariz empinado, no sentido de, só posso entrar como diretor, porque aos 27 eu fui diretor da porra toda. E ali no momento que deu um estralo, no sentido de, cara, você tem que quebrar tanto paradigma para você ser o que você é e fazer com paixão o que você tem que fazer. Eu sempre olhava as pessoas, quando eu era mais jovem, e olhava as pessoas falando assim, faça o que você gosta, que você não precisa trabalhar. Eu achava um bando de louco, né? Eu falava, cara, esses caras são tudo louco, tem que pagar a conta no dia seguinte, né? Não é só fazer o que você gosta. Sim. E, cara, hoje pra mim tem tanto significado, tem tanto paixão, tem tanto tesão, tem tanto amor, de todas aquelas coisas que a gente se envergonha mesmo de falar, mas é tão o meu negócio, porque quando eu saí do bar, eu comecei a me colocar com um headhunter no mercado. Um cara me chamou um headhunter me chamou para fazer várias entrevistas, tal, na área financeira,
que eu tinha muito mais vocação ali. E um cara, pô, tem um cara aí que quer chamar você para uma construtora. Pô, você imagina, né? Eu tinha a minha equipe, eu tinha 12 pessoas trabalhando comigo, 10 a 12 pessoas trabalhando comigo no bar. Eu era o dono do meu tempo, era dono do meu business, era dono do meu negócio e tal. O fato é que quando esse cara me chamou, né, na teoria mental, você pensa o quê? Pô, o cara me chamar como, no mínimo, um gerente, né? E eu entrei como, tipo, vendedor. Cara, lá embaixo, vendedor. Eu nunca tive tanto chefe na minha vida. E entrei nessa construtora. E aí, quando eu comecei a trabalhar nessa construtora, eu sou formado em administração. E aí, até o pessoal hoje fala, pô, mas o que tem a ver você com o seu negócio de construção, cara? Eu falei, cara, eu sou formado em administração com ênfase em curiosidade. Porque eu sou curioso pra caceta, né? E o fato é que isso trouxe tanta coisa, cara, porque o que eu fiz de negócio em 6 meses foi que a construtora produziu em um ano inteiro. E aí eu não fiz isso com a tara de fazer, eu fiz isso com uma paixão, tesão, e foi aí que eu me encontrei na área de construção. E aí como que você acabou galgando esse espaço de começar como vendedor e se tornar diretor? Se não me engano, hoje você é sócio da Dutraleve também? Isso, sou sócio. Como que ocorre essa transição? Né? Porque aí o primeiro passo, obviamente, você mostrou, o que você acabou de falar, tipo assim, você entregou um baita resultado, né? Em 6 meses o que os caras faziam em 1 ano. Né? Então isso por si só já seria valoroso. Mas isso foi 6 meses. Né? E pelo jeito isso demorou aí uns 2, 3 anos para transcorrer até você vir galgar essa posição. Né? Como que acontece como que foi esse desdobrar? Isso que eu queria saber. Cara, Rafa, na verdade, assim, comecei a construir no sentido de colocar minha posição ali com paixão mesmo. O pessoal até brinca que uma vez eu fui numa reunião e eu sempre aprendi na vida que você não precisa saber tudo, cara. Você precisa estar entre os melhores, né? Então você não precisa saber de toda a coisa, você não precisa ser 100% expert naquilo que você está fazendo. E quando eu entrei na área de construção, pô, eu ia fazer visita técnica, que é uma visita lá na obra e tal. Cara, eu era ex-dono de bar, nem administrador podia falar que eu era lá diretor, eu era ex-dono de bar, ponto. Né? E aí eu tava lá na administração, na visita técnica, aí eu conversando com todo mundo. Eu até brinco hoje que eu sinto muito aquele prenda-me se for capaz do cara, tipo, falando, meu, é isso aqui mesmo? O que você acha? Eu acho que é isso aqui mesmo, né? Não tem uma opinião certa. O fato é que você se apropria tanto das coisas, no sentido que quando eu entrei nessa construtora, cara, até brincaram pra mim e falaram assim, pô, Daniel, imagina se o cara vira pra você e fala, meu, e o baldrame? Né? O baldrame é uma viga de sustentação, toda que vai embaixo da terra. Aí, o que você faz, cara? Eu falava, meu, simples. O cara chamava Sérgio, né? Eu falei, cara, simples, Sérgio. O baldrame não trabalha mais conosco, mas o Baruel trabalha. Ele falou, cara, você tá louco? Né? É uma construção. Então, no sentido de, eu sempre me apropriei daquilo que eu tenho, né? De construir aquilo que eu tenho. Então, você pega o propósito de um bom começo, forma um bom meio e termina. Principalmente termina. E a construção para mim foi uma paixão tão descarada que isso me colocou na vitrine, né, de certa forma. E me colocou na vitrine pelo que eu fiz, pelo resultado, pelas vendas, pelo negócio, por tudo ali. E eu fui para a construtora Dutralevi, né, que eu tô até hoje, eu sou sócio. Me sinto tão fundador quanto dessa construtora. Mas é aquilo, né, Rafa? Para ter uma loucura, tem que ter 2 loucos, né? Não basta um louco só de um lado. Então, o meu sócio foi louco de me chamar como sócio. Obviamente, eu fiz um trabalho para me colocar na vitrine em relação a isso. E, sem dúvida, a gente construiu muita coisa. E hoje, cara, tô voando e eu falo para ele que eu sou tão fundador quanto a própria construtora. Legal. E fazer uma pergunta para você. Quando você entrou, você imaginava que você podia se tornar sócio? Imaginava. Então você já entrou... Modestamente assim, imaginava. Eu não vou parar aqui, eu não vou ser só um vendedor. Cara, tem uma história
muito louca, assim, porque a construtora tem uma sala, tinha uma sala sobrando na frente do meu sócio, assim. Eu sempre fui uma pessoa, como eu te falei no começo do bate-papo, sempre sonhadora, sempre sonhei alto. E quando eu não tinha nada, cara, eu fiz um timeline da minha linha do tempo aonde eu queria chegar. E é muito louco, e é tão gostoso dividir isso com as pessoas, porque muitas coisas que eu fiz no meu timeline, eu cheguei. Muitas coisas que eu coloquei no meu timeline, eu cheguei. E aí, fala fé, física quântica, mas, cara, é objetivo, é onde você coloca realmente o seu objetivo, onde você quer estar. Né? Eu falo que uma vida sem objetivo é a mesma coisa que entrar num táxi e falar, onde você vai? Cara, me leva a qualquer lugar e tá valendo. E eu sempre coloquei objetivo até hoje, né? Depois que eu vi que isso funcionou, até hoje me coloquei dessa forma. Quando eu entrei na Dutra Levi, cara, tinha essa sala vaga, são poucas pessoas que sabem disso, mas o fato é que eu entrei na sala e eu falei declaradamente que essa sala ia ser minha, né? E não por um ego, porque essa sala ia ser minha. Eu ia trabalhar para essa sala ia ser minha. E de lá pra cá, na verdade, foi história. Então, respondendo a sua pergunta, sim, cara, sabia que ia ser sócio justamente pelo fato de querer fazer, sabe? De querer construir, de querer... queria coisa maior. E até hoje eu quero coisa maior, né? Então, eu não entrei para ser o executivo de conta, entrei para ser a dor do dono. Eu brigava com meu sócio como se eu tivesse criado o negócio do Marco Zero com ele, sabe? Coisa assim. Legal, legal. E é o que você falou, né? Acaba que você tem que ter um doido de um lado e outro doido de outro. Só que aí é aquele negócio, quando o cara talvez tenha percebido que o seu sonho era muito parecido com o dele, que era fazer algo grande, porque todo fundador, no final das contas, ele não faz o negócio para ficar do tamanho que nasceu, né? Toda pessoa que empreende, faz alguma coisa, quer fazer algo grande. Então, assim, quando ele achou esse doido, que se doía tanto quanto ele, mesmo não tendo nada, ele falou assim, pelo menos esse cara tem que se doer agora com alguma justificativa, né? Então, talvez tenha sido... Exato. Seria até legal fazer essa pergunta para ele. O que foi que esse doido viu em você? Exato. Não, mas uma vez eu perguntei, cara, o que ele viu, ele falou, puta, cara... Eu acho muito louco assim, Rafa, só um parênteses, as pessoas querem colocar a sua meta curta para não ter frustração, né? Eu quero pensar isso aqui, porque, se eu chegar a metade disso aqui, ou se eu não chegar, vai ser tão ruim para mim. Cara, pense isso aqui, isso aqui, né? A metade disso aqui é com certeza maior que a metade disso aqui. E aí o Ricardo, que é meu sócio, ele falou, cara, eu vi em você coisas que não tinha nas pessoas, no sentido de dor de dono mesmo, né? Eu não brigava pelo meu, eu brigava pelo nosso, né? Eu não ia batendo de frente no sentido de querer um propósito para mim, queria um propósito para a empresa. E sem dúvida isso que me escalou e me colocou como sócio dele, né? Hoje eu tô como, cara, eu tenho a parte de, como eu te falei, sou formado em administração e, puta, cara, é engenharia. Se você me falar como subir uma casa, eu vou te falar como subir uma casa, né? Então eu tenho uma estrutura espaldada na minha empresa. De novo, você não precisa saber de tudo, você precisa saber de um meio, e muito mais que você saber, cara, você precisa ter paixão pelo aquilo lá. Sim. Né? Porque poderia ser só mais um na construtora, entendeu? Não, e você sabendo qual é a sua paixão e o que você precisa, você vai trazer as pessoas também que vão te complementar. Porque, como você falou, não precisa saber tudo, mas você precisa saber o seguinte: quem é que eu preciso que sabe disso, né? E trazer essas pessoas para o seu time. Porque senão também é aquele negócio, o administrador não sobe prédio, né? O administrador, ele contrata o engenheiro, põe o engenheiro para trabalhar, monta a equipe, gere todos aqueles custos para subir o prédio e ainda fazer dinheiro no final, né? Então, assim, exato. Acho que essa é a visão. E é legal você comentar isso, porque você vê, né? Quando você fala assim, que lá atrás, com 12 anos, você começou como vendedor, a primeira coisa que você aprendeu foi se vender, né? Como pessoa. E aí você vê isso depois, 20 anos depois, com lá seus 32, você se vendeu como essa figura
né, que o Ricardo acreditou, que falou assim, esse cara tem potencial para ser meu sócio. Né? Então, tipo assim, como que talvez os 12 anos tá conectado com os 32, né? E como que a trajetória nesse meio te credenciou para isso, né? Que é o que você falou, por mérito próprio, trabalha com o grupo mexicano, se alavanca uma posição de diretor, ou seja, uma vez que você acessou aquilo tudo ali, você sabia que, bom, é questão de tempo, né? E aí você falou uma coisa interessante, você falou o seguinte, Rafa, eu aprendi a conviver com o meu medo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque às vezes as pessoas acham que essa coisa assim, ser positivo, às vezes a importância de ser positivo, de não desistir, significa que você não tem medo, né? E não é bem isso. Às vezes é o contrário, às vezes é saber exatamente do que você tem medo, mas pensar como que lida com isso. Então eu queria que você falasse como é que foram esses momentos de transição e como que você procurou lidar com esse seu medo, né? Que você disse que você aprendeu a conviver com ele. Como que você equacionou essa vontade de crescer com esse medo de dar errado? Pensa assim. Cara, na verdade é o seguinte, é que eu nunca criei uma coisa fantástica na minha vida sem sentir medo. Eu nunca tive uma experiência muito foda na minha vida sem sentir medo. Essa é a real, né? Tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu desconstruí, construí na minha vida foi com medo. E foi onde eu fiz totalmente a minha mudança. Onde eu descobri o que é esse negócio. Cara, zona de conforto é uma palavra nova, né? Queira ou não, é uma palavra nova. Quando eu tinha 15 anos não existia essa palavra zona de conforto, né? Mas o fato é que sempre fora dela é onde eu construí muita coisa. Então, o medo para mim é uma coisa que, obviamente, ele é ponderado entre o otimismo, né, e o pessimismo, no sentido de construir alguma coisa. Ou seja, o que eu quero dizer, não adianta ser otimista louco, voar o Los Roques, né, e falar, uhul, estão viajando Los Roques, pô, mas quem colocou gasolina? Pô, não pensei nisso. E aí a gente cai, né, aqui já os otimistas em Los Roques. Então, no sentido, o medo é uma química que, na verdade, ele dá combustão para a coisa toda, né? Ele faz o negócio gerir e fala, cara, é isso aqui. Você está vendo que é isso aqui? Pode acontecer isso aqui, né? Você sair dessa zona hoje para lá, cara, pode acontecer isso aqui, porque é isso que a gente ouve na nossa cabeça. Rafa, você ir para outra ilha, cara, vai acontecer isso aqui na sua vida. Beleza, esse aqui é o meu medo. Como eu vou lidar com isso? Então, ele é a combustão que muda. Então, eu acabei lidando com isso de uma forma muito mais, cara, muito mais metódica, pode dizer dessa forma, né? Tá. Então, pô, vou colocar o medo na minha planilha Excel. O que é meu medo, o que eu vou perder, o que eu vou ganhar, qual a minha zona de conforto e para onde eu vou. Então, cara, e isso para quem está empreendendo, para quem está na área de empreendedorismo, não é uma coisa que você, puta, eu tenho medo, eu vou deixar isso de lado, porque quem vai administrar isso aqui é meu sócio, que é o Rafa. Não, cara, você administrar isso aqui você. Então assuma o seu medo, assuma a sua fora da zona de conforto, porque você vai chegar essa conta para você. Então hoje eu lido de uma forma muito mais dinâmica no sentido, não que eu não tenha, eu tenho medo, não que eu seja o cara mais corajoso do mundo, que eu não sou, né? Mas eu tenho que olhar isso com os olhos de que isso vai me dar de ônus e que isso vai me trazer de bônus. Legal. É muito bacana ver você falar isso, especialmente na posição que está de sócio de uma empresa, né? E tendo consolidado sua trajetória, porque eu acho que muitas das histórias vamos dizer assim, dos empreendedores que deram certo, às vezes eles esquecem de dizer que tiveram medo no meio do caminho, né? Que tiveram que lidar com esse medo. E aí é óbvio, né? É natural quando a gente quer trazer uma lição para as pessoas, a gente falar assim, olha, enfrente seus medos. Bom, beleza, enfrente seus medos é uma lição bacana, mas a questão é o seguinte, saiba que você vai ter medo, né? Ou reconhecer eu tive medo, porque igual você está fazendo, isso mostra para as pessoas o seguinte, olha, é natural, diante de grandes mudanças, diante de mudanças na sua vida, se você quer fazer alguma coisa, é natural que você vai ter esse medo. Né? Só que você vê, você criou um método, uma mecânica de lidar com isso de uma forma mais macro, né? Prós, contras, como que eu faço, talvez inconscientemente, como que eu me defendo disso, né? O que eu posso fazer para minimizar a chance desse, vamos dizer assim, desse medo se materializar,
né? Ou o que eu posso fazer para dar certo, para passar longe do medo. Né? Então, assim, é bacana e eu queria te parabenizar por isso, porque, de novo, não são todos que falam isso. Né? E acho que a gente tem tanto anseio por contar histórias bonitas da nossa vida que, às vezes, a gente acaba omitindo, né? O lado duro do empreendedorismo. Esse lado do cagaço, principalmente, essa coisa tipo assim, cara, dá medo, e se der errado, ferrou, né? Como é que eu vou fazer? É o que você falou, eu tinha um bar, pagava minhas contas, dava tudo certinho. Agora eu vou voltar a ser vendedor, e tipo, não é vendedor, gerente ou diretor, não, eu tô voltando no início da cadeia, sabe? Tipo assim, você falou, nunca tive tantos chefes na minha vida. Ou seja, olhar para isso, mas, de novo, ou você fazia isso, e, de novo, ia na linha de onde estava seu medo, talvez, ou continuava lá confortável no bar e, como você falou, emburrecia. Né? E eu vejo hoje muita gente que está infeliz fazendo alguma coisa, mas não percebe que o pior medo que pode acontecer nessa vida é você desistir. Né? É ficar onde você não está feliz, é se manter com pessoas que não te fazem sentir bem, sabe? É morar, às vezes, num lugar... E eu te falo isso aqui porque eu assumi isso já. Eu gosto muito de Vitória. Vitória é um lugar fantástico, né? Realmente é um paraíso. Mas qualidade de vida para mim não é estar de frente para a praia. Qualidade de vida para mim é estar repleto de pessoas que falam de negócio, que quer realizar, quer fazer. E às vezes eu sinto que em São Paulo eu tenho muito mais isso. Então, assim, a minha motivação é exatamente voltar para São Paulo, onde eu possa realizar também as coisas. Né? Fora da zona de conforto, fora de onde eu tenho minha família, onde eu tenho minha cidade, onde eu morei a vida toda, né? Então, eu achei bacana isso que você falou, parabéns, viu? Quero registrar isso de maneira muito especial aí, porque nem todo mundo está disposto a fazer isso. Queria te fazer uma outra pergunta aqui, né? Qual que você acha que, assim, hoje, sendo um empreendedor, qual que você acha que é teu propósito? Cara, fácil. Falo declaradamente, é fazer diferença na vida das pessoas. Legal. Para mim, assim, eu tenho uma construtora. A construção é só um pretexto para chegar onde a gente quer chegar, que é fazer diferença na vida das pessoas. A gente quer unir relações a longo prazo no sentido de construir coisas a longo prazo. Você não vê nada que faz diferença na vida das pessoas que seja a curto prazo. Né? Tudo que faz diferença nas pessoas é coisa a longo prazo. E por isso a gente acabou especializando a construtora num nicho totalmente a longo prazo, no sentido de construir isso, cara, aqui... Hoje eu estou falando com você em 2020, quero falar a mesma coisa em 2025 e quero a gente construir um negócio fodástico em 2030. Legal. Né? Então, eu falo muito que para a gente começar e fazer essa diferença na vida das pessoas, a gente tem que começar por nós. No sentido de ninguém trata da fome do outro se tiver de barriga vazia. Né? Ninguém salva a fome do mundo se tiver com a barriga vazia. Então... A minha equipe que está comigo, eles vão estar de barriga cheia, né, para fazer isso junto. Legal. Então, cara, o meu propósito como pessoa, como empresário e como empresa é fazer diferença na vida das pessoas, né, em relação a tudo. E a construção civil, hoje eu falo, pô, legal, você trabalha numa construtora, é construção civil que você faz? Cara, eu faço muito mais que isso. Né? Eu faço uma coisa de relação, eu quero um negócio que eu vou estar com você, em 2025 a gente vai estar se falando de novo. Porque essa é a minha tara, né? Esse é o negócio que a gente quer dentro da nossa equipe. Então, declaradamente, eu tenho um propósito escrito ali, e isso foi com certeza escrito alguns anos atrás e que já está incorporado na raiz da construtora hoje. Pô, que legal, que legal. Só para a gente ter uma noção, você falou do nicho. Qual o nicho especificamente que vocês estão hoje? Hoje a gente está no nicho de construção industrial. Então a gente faz muita fábrica para Novartis, para indústria IP, para essa galera da Ardagh que faz as latinhas de cerveja. Sim. Então a gente nasceu fazendo residencial e a gente migrou para a gente é muito movido do porquê não. Eu e meu sócio, o pessoal até brinca, né, que a gente é muito antagônico. Isso é sensacional, né, porque... Eu sou o cara que tá olhando o mundo. Eu até brinco com ele, a gente tá na mesma viagem, vai chegar no mesmo destino, só que eu sou aquele cachorrinho bonachão com as orelhas de fora da janela, olhando pra fora, falando, uau, olha isso aqui, que demais. Ele é aquela criança emburrada, falando assim, vai chegar? Tá chegando? Né? E ambos vamos chegar no mesmo lugar, mas o fato é que
a gente tem muita sinergia em relação a ideias, né? A construção de ideias, a construção de nicho. Então a gente nasceu fazendo residencial de obras de casa, tudo, migramos para o varejo e hoje a gente está com industrial. Mas de novo, Rafa, a construção, cara, a gente tem tanta gente bacana no nosso negócio, né, de arquitetos, de parceiros, de fornecedor, e é tão legal ver toda essa roda girando no sentido de todo mundo se construindo, todo mundo crescendo, todo mundo escalando, e aí vem muito do nosso propósito, que é fazer a diferença na vida desses caras, dessas pessoas, das nossas pessoas, da gente, de todo mundo. Legal isso também, ô Daniel, que você imagina, né? Hoje uma das tendências naturais, a gente fala de capitalismo consciente, e um pilar do capitalismo consciente é a orientação para stakeholders, né? Essa orientação para as partes interessadas, entendendo que exatamente um negócio, sim, ele vai dar lucro, mas ele também gera impacto. Ele gera impacto para os sócios, ele gera impacto para os funcionários, ele gera impacto para a comunidade, gera impacto para o cliente, né? Então, assim, essa percepção do crescimento daqueles que estão com você nesse processo, então, já é um ponto desse, né? Outra questão, você falou aí que para você não é só você, não adianta querer sanar a fome dos outros se você tiver de barriga vazia. Estou imaginando que a sua equipe também tem que estar, tem a questão da liderança consciente, né, que é outro pilar do capitalismo consciente, e quando você fala isso, é exatamente esse líder que se preocupa com aqueles que estão ao seu redor, mas de fato, tipo assim, na massa, né? Porque às vezes é muito fácil a gente ter um discurso bonito e bacana, mas a pergunta é o seguinte, mas vem cá, as pessoas realmente estão crescendo com você? Né? E quando você fala que realmente está desenvolvendo, está de barriga cheia, é isso aí, porque no final das contas é a barriga cheia, né? É o cara receber por aquilo que ele faz e poder botar comida na mesa de casa. Então, assim, isso também acho muito legal. A questão do propósito consciente, né, você falou assim, nosso propósito, a construção é só um pretexto. Ou seja, perceber o negócio também como um meio para um fim muito maior. Uhum. Então, tipo assim, poderia ser construção, poderia ser venda de remédio, poderia ser loja, poderia ser o que for. E quando o empreendedor tem essa mentalidade, aí eu acho que entra o espaço para que é a minha próxima pergunta para você, que é um pouco dessa cultura. Né? Você falou que você e seus sócios são antagônicos, mas ao mesmo tempo estão rumando para um mesmo caminho. Qual que você diria que assim, é o traço mais forte hoje da Ultraleve como cultura? Assim, qual que você acha que é se você falar assim, o tchan que a gente tem, qual que você sente que, tipo assim, que é algo que posso perguntar para a pessoa, sei lá, do seu administrativo ou para o seu sócio, vai ser batata na mesma linha? Cara, ele vai responder pra você, eu sou foda. É isso. Porque a cultura que a gente colocou nessa empresa é que a pessoa tem que ser foda. E foda pra nós não é uma coisa pejorativa ou um palavrão. Foda pra nós é um valor, né? Foda pra nós é no sentido de a pessoa olhar e falar aquilo, cara, esse papel embaixo da mesa do Rafa é meu, né? O que eu tiver que fazer, eu vou pegar para fazer esse papel e jogar no lixo. É não culpar os outros. É você ter você como pertença dos seus acertos. É você trabalhar em equipe. Então, foda engloba tanto valor que se você perguntar para alguma pessoa da nossa equipe, eu quero que ela responda para você, Rafa, eu sou foda na Dutra Levi. Que legal. O meu papel é ser foda. E ser foda vem daí de cima, construindo várias coisas, no sentido de, cara, eu vou ser uma pessoa transparente, eu sou uma pessoa íntegra, eu tenho propósito de dono, né? Eu trabalho em equipe. Então, são todas as coisas que faz parte dessa matriz ser foda. Então, ser foda para mim não é só olhar para o cliente, é olhar para você, tantas pessoas que a gente contrata, e a maior sensação que eu tenho, Rafa, é que eu tive nos dois lados. Eu fui o cara empregado, eu fui lá o cara sentado para fazer entrevista, né? E hoje eu sou empregador. E no sentido de olhar e falar assim, cara, o que você está vindo aqui, tudo que trouxe você até aqui, né? A gente entendeu que é só a gente treinar para a gente chegar onde a gente quer chegar. Legal. Né? Então, o que a gente precisa de você é que você tenha uma cultura foda no tal, e a gente traz. E a gente traz transparência no sentido, no primeiro dia, falando, Rafa, se você não tiver
alinhado ou tá achando que eu tô falando aqui para você é tudo muito louco, cara, levanta a mão e pode sair do barco. Não tem problema nenhum. Legal. Né? Mas eu quero que a sua cultura esteja alinhada com a nossa cultura. Então, a cultura da empresa hoje é ser uma empresa foda. Legal. É interessante você falar isso, porque é bem caricato, né? Às vezes, quando a gente fala assim, seja foda, a tendência natural é você falar assim, a pessoa até ri, fala assim, como assim? Né? Mas eu acho que de uma maneira muito, de novo, muito caricata, o que você está falando é tipo assim, é uma cultura anti-mediocridade. Né? Não tem espaço para as pessoas não fazerem absolutamente o que estiver ao alcance delas fazer, né? Não vale a pena você estar trabalhando com vocês se a pessoa não tem essa pretensão de realizar, de crescer, de acessar o potencial dela. Né? E é muito legal você falar isso porque nem todas as empresas desejam pessoas assim. Né? Tem muitas empresas que, na verdade, querem pessoas que sejam bons seguidores, que sejam bons, como é que eu posso dizer? Sejam bons soldados. Né? Tipo assim, faz o que eu te mando, não pergunta nada, não questiona nada e não tenta inventar. Né? Já tem eu aqui para pensar. Isso acontece muito. Eu conheço N empresários que têm essa característica. Né? Então, tipo assim, ver você falando isso, de novo, como que isso está enraizado, né, desde o primeiro dia, em toda a sua equipe, de novo, é bacana também, porque se você não pensasse assim, bem provavelmente você não teria chegado onde você chegou. Né? Então, na verdade, você está compartilhando com eles, de fato, aquilo que te moveu. Né? O sonhador, o quero ser foda, quero fazer alguma coisa diferente, quero realizar. Se você não fosse esse cara também, provavelmente você tinha ficado no meio do caminho. Tinha parado lá no bar, vamos pensar assim, sem nada contra ser dono de bar, mas tinha parado lá, sacou? Quando muito você teria 2 bares hoje, sabe? Assim, então não foi essa a sua escolha. Né? Então eu acho isso bem legal, bem legal. E aí queria te fazer uma última pergunta aqui, a gente está caminhando para os 10 minutinhos finais aí, e a pergunta, cara? Eu sou um cara que tinha um roteiro aqui, mas eu nunca sigo o roteiro. Eu sou um cara que, tipo assim, para mim o roteiro vem da minha cabeça. Eu queria te fazer uma seguinte pergunta. Hoje, tendo a experiência que você tem, estando onde você está, se você estivesse diante de alguém que está pensando em desistir, qualquer que seja o motivo dessa pessoa desistir, uma família que briga, uma situação que está passando difícil, ou um trabalho que desanima, qual seria hoje, pensando que o Daniel estivesse ensinando o próprio filho, como você falou, né? Qual seria o seu ensinamento para essas pessoas que estão pensando em desistir? Cara, para mim assim, a primeira pergunta que eu ia fazer se fosse ainda principalmente com o meu filho, no sentido, é você ou é o meio que você vive? Porque se é o meio que você vive, vai lá e, cara, muda. Vai lá e faz outra coisa. Vai lá e desiste e faz de novo. Não tem problema nenhum. Agora, se é você, cara, você vai levar você para outro lugar. Você não vai mudar nada. Você só vai levar você, a mesma pessoa que você tá sendo, para outro lugar. Então, para mim, desistir não é o problema, né? Não tem essa coisa de vencedor. Vai lá, não desista nunca, força. Cara, se você achar que aquilo que você está persistindo não é aquilo que você quer para sua vida, porque aquilo não imprime o propósito que você tem, ponto. Porque melhor se desistir agora do que daqui 5 anos e você falar, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Agora, se você está desistindo porque o Rafa é uma pessoa difícil de trabalhar na minha empresa, porque o fulano, porque o mercado, porque a política, cara, aí você só está mudando de endereço. Você só está indo você igual para um lugar diferente. Então, daqui a pouco você vai estar falando que vai desistir de novo. Então, acho que a pergunta é muito mais, está desistindo por quê? Está desistindo pelo seu meio que você vive ou pelo que você quer? Se é pelo que você quer, cara, desiste, faz de novo. Não tem essa, né? Persiste, desiste, faz de novo. Mas se é por você, porque você está achando que o culpado é o Rafa, né? Que você não está crescendo porque o culpado é o mercado, porque o culpado, sei lá o que for, cara, não adianta se desistir. Porque vai ser a desistência eterna. É assim que eu falaria, Rafa. Legal, muito bacana a sua colocação. De novo, parabéns. Você foi bem pontual aí, achei legal isso, você fez essa diferença, que uma coisa é desistir
no sentido de sair daquilo que não está te fazendo bem e mudar, né? E isso requer coragem muito mais do que medo, né? É engraçado olhar para isso, né? Às vezes a pessoa fala, pô, mas você vai desistir? Depende, tá te fazendo mal? Sim, porra, então a melhor coisa que você vai fazer é desistir dessa porcaria, porque ficar insistindo é que vai ser perda de tempo, né? Mas ao mesmo tempo, legal a sua colocação também é o seguinte, você está desistindo por quê? Porque se é por você também, você só vai mudar de endereço, né? Então, tipo assim, analise bem o que é que está te motivando a isso, né? De não terceirizar a culpa. Gostei da sua fala, acho que ela tem bastante espaço aí para o pessoal poder refletir. E, Daniel, mais uma vez queria te agradecer, né? Você falou aí como você se identifica com o nosso propósito aqui. Inclusive, depois a gente pode passar para você a cartela de apoiadores da Positive Network, caso a Dutra Leve queira apoiar. Com certeza, cara, pode mandar. Também, né? Pode mandar. Não, Rafa, eu acho assim, cara, de novo, nada é por acaso, né? A gente, sem querer, eu entrei numa live sua e, cara, sempre pensei positivo, que eu acho que quando você não tem nada, o único pensamento que você tem é o seu. E aí depende de você, de novo, ser destrutivo ou positivo, né? Sempre pensei de uma forma muito positiva em construir as coisas, é ali que você coloca o seu alcance. E, cara, conta com a gente, conta com a nossa empresa, conta com a minha energia, conta com a minha pessoa. É muito legal estar fazendo essa live. E, de novo, se o propósito é fazer diferença na vida das pessoas, às vezes, cara, até um parênteses, né? Eu recebo e-mail de gente comercial com discurso nada a ver, né? Aquelas pessoas, você fala, cara, para, o que você está fazendo? Eu invisto meu tempo no sentido de falar, puta, cara, faz diferente, faz assim, porque está enraizado no nosso propósito fazer diferença na vida das pessoas. E, de novo, pensamento positivo, cara, não tem teto, né? Por que você vai colocar o teto aqui? Né? Quem disse que você não pode tudo? Quem disse que você não pode ter abundância? Quem disse que você não pode ser os caras que estão conversando aqui ou os caras que a gente está querendo conversar? Né? O fato é que a abundância está para todo mundo, então só basta você mudar a sua pecinha aqui e falar, cara, vou pensar positivo. Daniel, e eu vou construir em torno disso. E é exatamente esse o propósito da Positive. Porque, como eu também passei por minha trajetória, eu já fui um cara muito negativo, então eu vivi as mazelas de quem era um cara negativo. E quando consegui acessar esse lado de gratidão, de abundância, as coisas começaram a tomar outras proporções muito rápido. Né? E o grande lance da Positive é exatamente esse: conectar as pessoas que querem fazer diferente, ou seja, querem mudar, com quem faz a diferença. Né? E aí quem faz a diferença podem ser tantos profissionais que têm a capacidade de ajudar essas pessoas, seja lá qual seja a sua dificuldade. Se é por organização, pode ser um coach; se é por emagrecimento, pode ser uma nutricionista; se é por empreendedorismo, pode ser por um mentor. Então, assim, tem N pessoas, uma psicóloga, enfim, tem N pessoas que estão aí para te ajudar. Agora, você precisa ter o ímpeto, né, de querer mudar. Então, o que a gente procura trazer com a plataforma é exatamente isso: facilitar a vida de quem procura, mas também ajudar quem faz diferença, né, para que essa pessoa também não tenha dificuldade em ficar achando que falta cliente. Que, meu amigo, o que mais tem aí fora é gente com dificuldade de mudar, gente com dificuldade de vencer, né? Por isso que a gente ainda tem, vamos dizer assim, poucos casos, né, muito menos, pelo menos, de gente dando certo do que gente dando errado. Então, a gente precisa inverter essa conta, né? E tem uma coisa que eu falo também, Rafa, quando eu contrato a galera, fala assim, seguinte: tudo isso que a gente está entregando é 1% de tudo. 99% é você. Então, quer dizer que eu estudei... Cara, 1% de tudo que você fez na sua vida, o estudo, a sua pós, o seu curso, o seu MBA, tudo é 1%. Porra, mas é pouco? Cara, depende. Porque se os 99% você não quiser ir lá e fazer, ir lá e colocar a sua paixão, cara, não vai rolar. Você pode ser o cara mais intelectual do mundo, não vai rolar. Né? Não se coloca num lugar que você não queira. Eu falo muito para as pessoas: não venha trabalhar na minha empresa para pagar a conta. Porque para pagar a conta, todo mundo precisa. Eu quero que você venha aqui para alimentar a alma, para você ter tesão de fazer a parte disso aqui. Então, essa é a história no sentido de pensar positivo. Não é uma coisa aspirar, pensa positivo, Rafa, pensa positivo, vai dar tudo certo.
cara, vai dar tudo certo sim. Né? Como você vai fazer aquilo dar tudo certo? Pensando positivo, porque o único pensamento que mora com você é esse. E você tem o poder de pensar, e você vai pensar negativo, cara, você tá errado, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Exatamente. O poder é seu, ninguém vai pensar por você, e você vai querer pensar ainda no modo negativo, cara, olha no espelho, pega aquele espelho vagabundo e olha pra você e fala, cara, olha isso aqui, esse aqui tô sendo eu. O culpado de tudo isso aqui sou eu. Exatamente. Não é o Rafa, não é ninguém, sou eu. E aí as coisas mudam na sua vida. Muito bacana. É isso aí, acho que você tem a trajetória de alguém que fez o seu próprio caminho, né? E pode falar isso de carteirinha, né? Porque, de fato, se você não tivesse pensado assim, meu amigo, você não estava onde você estava. É. Então, assim, acho que melhor do que eu dizer para as pessoas qualquer coisa, é exatamente o que a gente tenta fazer aqui na Pós, é trazer pessoas que caminharam o caminho e podem falar isso, né? E para as pessoas também perceberem o seguinte, os empresários, os bons empreendedores, eles estão espalhados aí no Brasil e muitos deles às vezes não estão escrevendo livro, nem estão aparecendo na Globo. E essa é outra da vontade que a gente tem, de trazer as pessoas que fazem a diferença e que muitas vezes não estão aparecendo. Porque quando as pessoas souberem que o Daniel tem essa trajetória, então um menino de 18 anos que estiver aí hoje procurando um estágio, talvez ele vai pensar assim, pô, mas se esse cara deu certo, eu também posso dar, né? E talvez não esteja tão distante para ele, que ele vai falar assim, pô, mas esse cara não é o Jorge Paulo Lema, mas ele é um cara bem sucedido. E ele é o cara que está fazendo a diferença. Então quer dizer que eu posso fazer a diferença e posso ser bem sucedido sem necessariamente ser o dono da Ambev? É isso mesmo. Porque, na verdade, 90% dos empresários do Brasil não são Paulo Lema, né? Então, assim, acho que é exato. Quando você traz essa coisa assim, cara, 1% é tudo que você acumulou até hoje. Agora, 99% é como que você coloca isso em prática. De novo, tá na mão de cada um fazer as escolhas, mas também, ó, agir, né? Então, muito, muito, muito legal aí, parabéns. Ó, quero agradecer mais uma vez todo mundo que esteve aqui na live. Ó, o R. Dutra aí, esse é o seu sócio, é o Ricardo? Esse é meu sócio, meu sócio. Ele falou que ó, insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É isso mesmo. E tem uma outra frase do Einstein, o Ricardo, que eu vou compartilhar aqui. Mentes brilhantes sempre foram oprimidas por mentes medíocres. Né? Então, assim, não esperem encontrar facilidade no caminho, porque a tendência natural, quando você tem essa pilha que o Daniel tem, né, de fazer, de realizar, de tentar, o lance que você falou de ser foda, é bem provável que o seu caminho vai tomar muita porrada, vai ter muita gente brigando, batendo, mas é o seguinte, pensando positivo e fazendo o que tem que ser feito, você vai chegar lá, é uma questão de tempo. Sem dúvida alguma, Rafa, sem dúvida alguma, cara. Pô, meu amigo, obrigado mais uma vez, muito feliz aqui em recebê-lo e realmente vamos conversar e ver como é que a gente pode somar energia aí. Agradecer todo mundo que esteve aqui nesse domingo com a gente. Parabéns pela sua trajetória. Parabéns ao Ricardo aí que viu o seu potencial e te trouxe para dentro. E o que eu posso desejar é muito crescimento para vocês e que sigam fazendo a diferença.